Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro Moura, bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Pastor Elber, eu não sei, esse R seu eu não consigo. Tudo isso, bem, meu querido? Isso aqui eu tive que fazer um curso com os paranaenses, né, Léo? Acho que é os paranaenses que puxam esse R aí, né? Mas engraçado... O sulista em geral, né? Hã? O sulista em geral, né? Sulista em geral, né? Mas engraçado, a minha avó, ela era do Maranhão, né? Ela era do Maranhão, mas morou, acho que 2/3 da vida dela, ela morou no Pará. E ela falava assim, sabia? Ela falava rato, rei, ela falava assim, era engraçado isso, eu achava muito engraçado. Não sei de onde que ela tirava isso não, mas ela falava desse jeito, assim, as palavras, né, que começavam com R, ela dava uma rajada assim antes, sabe? O nosso pastor lá no Rio de Janeiro, o pastor, veja só que cabeça, ele puxava muito o R. Sim. Meu pastor lá, como é que esquece o nome do pastor, né? Mas eu vou lembrar, viu? Sim. Mas eu vou lembrar o nome dele. Amém. Mas e aí, meu pastor, tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá por aí? Já choveu hoje ou não? Não choveu não. Que eu vi um solão, tá vendo pela claridade da janela aí? Vendo aí, tô vendo. Um solão lindo. Um dia maravilhoso, cheio das bênçãos de Deus sobre nós. Amém. E é o que eu desejo aí para vocês, aí em Brasília, e para todos os nossos ouvintes da Rede 316 e do nosso programa Desvendando. Amém, meu pastor. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia então aí para nós, boa sexta-feira. Irmã Dulce, tá bem? Em paz, graças a Deus. Tá aí do outro lado ouvindo você perguntar por ela. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Forte abraço, Manduz, Deus abençoe, seja muito bem-vinda mais uma vez. Amém. Tê-los aqui juntos com a gente. Pastorzão, então, hoje, sexta-feira, né, na semana passada a gente ficou devendo algumas perguntinhas, né, que perdemos aí tempo precioso, porque tivemos um probleminha aqui acho que na internet, não lembro mais o que foi que aconteceu, enfim, mas ficamos devendo, né, algumas perguntinhas e tal, então... Vamos lá, né? Vamos ganhar tempo. Olha, vamos a uma sugestão que eu estou dando. Aliás, depois eu quero conversar com você sobre isso. Eu queria começar já com as questões do dia de hoje, que começa com essa questão do ambiente universitário. Veja se é isso aí. Questões do dia de hoje. Ok, peraí, só um pouquinho. Questões do programa de hoje. Uhum. Ok. Pastor, eu vivo em um ambiente universitário. Positivo, é essa? Perfeitamente. Vamos começar hoje pelas questões do dia de hoje. Ok, perfeito. Ok, que aí responde todas as perguntas e aí lá na frente a gente administra o tempo para perguntar das perguntas da semana passada, não é isso? Então, sim. Maravilha. Então tá, olha, são 10 horas e 15 minutos, como eu falei, já estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. Você sabe, toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado por aqui, não é? O nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Você manda através do e-mail a tua pergunta, se você tem dúvidas aí, não é? Você manda a tua pergunta aqui através do nosso e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Para lá você vai enviar a tua perguntinha e aí o nosso querido pastor ele vai pesquisar a resposta, claro, e trazer pra gente no tempo oportuno, por ordem de chegada, normalmente dentro de uma pasta de assuntos que ele vai coletando essas perguntas e anexando nessas pastas, é assim que funciona, e quando o assunto são vários, quando chega muitas perguntas de vários assuntos, aí a gente traz também o quadro, dentro do quadro, né, a questões diversas, que é o que está acontecendo, acho que hoje já é a 3ª ou 4ª semana, nem sei mais. O tempo está passando tão rápido que eu nem lembro mais. Bom, mas... Hoje nós estamos
Questões diversas, parte 4, sobre a carta aos Hebreus. A Maravilha. gente não pode deixar de responder. A carta aos Hebreus é de uma importância vital. Eu vou juntando perguntas semelhantes, mas a gente não pode deixar de... A finalidade do programa é exatamente responder, não é? Exatamente. Então a gente vai fazer isso. Muito bem. E para você que chegou essa semana aqui, que não conhecia ainda o nosso querido pastor Pedro Moura é uma das nossas referências, vamos dizer assim, né, dentro da Convenção Batista Brasileira, e está aqui nos abençoando toda sexta-feira, voluntariamente, diga-se de passagem. Então, é um mestre, é um doutor em teologia, em hebraico, em grego, né, é PhD, professor universitário, já morou aí nos Estados Unidos, na Suíça, em Israel, né, tudo isso dando aula, estudando, se preparando, né, e agora, claro que ele tirou o pezinho, tá mais tranquilo, tá mais light, mas continua ensinando ainda, viu, gente? Continua dando aula em algumas universidades aí, e aqui toda sexta-feira pra gente também. Então aí, como ele tava aí, né, achando que tava parado demais, aí ele pegou e começou a dar aula aqui pra galera também toda sexta-feira, viu? Então... é bênção demais. E é o que acontece toda sexta-feira, o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso mestre, doutor e pastor Pedro Moura. Vamos lá então, meu pastorzão? Vamos lá para a primeira? Vamos sim, por favor. A primeiríssima de hoje, então, está dizendo o seguinte: pastor, eu vivo em um ambiente universitário onde Israel é tratado como lixo. Eles falam muito em democracia, mas sonham com a destruição de Israel e o extermínio do povo judeu. Será que algum dia eles vão conseguir isso? Que devo fazer nesse ambiente? Então, será que algum dia eles vão conseguir isso? Nunca. Nunca vão conseguir. Israel é a nação escolhida por Deus, né? No meio de todas as nações do mundo, Deus escolheu Israel como a sua nação, e o nosso Salvador é um judeu. Damos graças a Deus por isso. Veja só, Israel sobreviveu a 430 anos de escravidão no Egito. Era para haver exterminado esse povo, porque a situação deles lá era calamitosa, muito sofrimento, muitos não suportavam, morriam, idosos eram submetidos a trabalho forçado, e esse horror perante os céus não destruiu a nação israelita. Agora, eu tenho o Salmo de número 129 decorado. Este Salmo trata da nação israelita desde os primeiros dias da sua vida como nação. E o salmista começa dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram seus sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios, e por aí vai este salmo lindíssimo, lindíssimo, que comove o nosso coração. É a história de Israel desde o começo. Israel sobreviveu à escravidão midianita, não é? Lembre-se que para cada situação calamitosa em Israel, Deus levantava um líder. No Egito, levantou Moisés. No Egito, Deus levantou um egípcio, Moisés, né? E veja a soberania de Deus. Moisés
foi um bebê que nasceu condenado à morte. A sua mamãe fez o que nenhuma mãe em Israel fez, porque a ordem era jogar os meninos no rio, as mamães jogavam, mas ela fez uma cesta e botou o menino. E a ironia, né, é que quem achou o menino foi a filha do faraó e criou este menino como seu filho e criou no palácio. Então, a ironia é que o faraó egípcio criou o menino que viria a ser homem e destruir o faraó egípcio. Isso é a ironia de Deus, né? Para ele mostrar a sua soberania. Então levantou Moisés contra os midianitas, levantou Gideão. Todos os hebreus estavam escondidos nas covas. Aliás, o autor aos Hebreus fala sobre isso. Alguns nas covas e cavernas da terra são judeus, né? Ali na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, tem os hebreus nas covas por causa dos midianitas. Só que Gideão, ele se escondia nas covas, mas saía da cova e trabalhava na colheita, porque senão nem ele comia, nem os demais judeus, além de perseguidos com fome. Isso é terrível, né? Israel sobreviveu a poderosos reis durante toda a sua vida. Sobreviveu à escravidão dos filisteus. Deus levantou Sansão. Sabe como é que os judeus chamam Sansão, de apelido? Sansão Hagbor. Ele é o nosso forte. Deus levantou um homem para resolver as questões do seu povo com os músculos. Um homem de uma força descomunal, né? Fora do comum. Então, também Davi defendeu Israel dos filisteus. No reinado de Davi, os filisteus, quem vivia escondido eram eles. Quem faziam trabalhos forçados eram eles. E então Israel sobreviveu a tudo isso. Além do mais, agora, nos nossos dias, Israel sobreviveu ao Holocausto. Vocês não sabem quantos milhões de judeus morreram no Holocausto? Só que a gente sabe, só 100 milhões, né? Mas outros que a gente não sabe, que não foram computados, não é? Então, não vão destruir. Essa é a resposta que eu dou ao meu amigo. Agora, como ele perguntou o que fazer em um ambiente desses, nós não temos o que fazer diante disso, a não ser orar, a não ser vestir a camisa de Israel. Essas letras grandes aí são o nome do exército de Israel. Então, vestir a camisa de Israel. Salmo 122, orar pela paz de Jerusalém, Jerusalém significando o país todo. O Salmo 122 diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos em Israel, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, que está em Jerusalém, buscarei o teu bem. Nos dias do salmista, a casa estava lá. Hoje, naquele lugar onde deveria estar a casa, está o templo de um outro culto que não é o culto ao Deus de Israel. Então, a bênção para quem ama Israel e, infelizmente, a maldição para quem odeia Israel. Mas quem odeia Israel está seguindo
aquele que é o maior inimigo de Israel, que é Satanás, não é? Mas tudo quanto Deus ama, Satanás odeia. De modo que, apesar de tudo isso, ele não vai destruir Israel. Ninguém vai destruir Israel. Diz o salmista no Salmo 122, aconselho a leitura deste salmo, do 129 e do 122. O Salmo 122 diz que em Jerusalém estão os tronos do juízo de Deus, os tronos da casa de Davi. Acho que essa é a ideia que temos da pergunta desse irmão universitário que deseja saber o que fazer sobre o antissemitismo nas universidades. Não faça nada. E acrescentando... Vista a sua camisa e espere no Senhor. Amém. E acrescentando na sua fala, né, em relação ao querido aluno, né, que eu acredito que é um aluno, melhorou agora aí, pastor? Oba, agora sim. Acrescentando na sua fala aí a respeito do aluno, né? Só dizer para ele o seguinte, uma coisa também que você não deve fazer, nunca concordar com eles, viu? Porque, assim, infelizmente, tem uma galera que está saindo da igreja, está indo para a universidade e chega lá, passa a concordar com todas essas maluquices aí, né? Que esse povo tem pregado dentro das faculdades, com todas essas ideologias perigosíssimas, né, que tem, infelizmente, conseguido pegar muitos filhos de crente, né, e isso então, só para você, isso aí que eu queria que você também pensasse, e muito bem, muito boa a pergunta mesmo. Pergunta de número 2, meu pastor. Pastor, eu sou católico praticante e minha família também, menos nossa mãe, que é evangélica. Depois que ela virou evangélica, meu pai passou né? Virou é bom, né? Virou é bom, Tem uma cantora nordestina que mora aqui em Brasília, né? Que aí ela disse que ela foi, depois que ela se converteu, e ela foi pregar, ela foi cantar lá no Nordeste, ela canta os ritmos de shot, né, e tal, e ela foi cantar lá no Nordeste, e ela tem uma canção que fala, né, que quem vira crente, e crente não vira, que quem vira é lobisomem. É a música daquele outro que diz vira lobisomem, né? Eu também, né? Muito bom. Mas vamos lá, deixa eu repetir aqui. Pastor, eu sou católico praticante e minha família também, menos nossa mãe, que é evangélica. Depois que ela virou evangélica, meu pai passou a frequentar a igreja católica, pois... coisa que ele não fazia antes, e nos convida para ir com ele às missas. Um dia eu fui e ouvi o padre dizer que em cima da arca há 2 querubins e o papel deles é proteger a arca. Falei isso com minha mãe e ela me disse: meu filho, foi por causa da idolatria que eu deixei a sua igreja. Só há um Deus, e é esse Deus que governa o mundo. A arca não precisa da proteção de 2 pequenas estatuetas de bronze. Elas não conseguem sair dali para lugar nenhum. É isso que acontece com todas as imagens feitas por mão de homens ou pelas mãos dos homens. A Bíblia diz assim sobre os ídolos no Salmo 115. Os ídolos têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí a pergunta dele: o que o Senhor pensa sobre isso? Que resposta o Senhor daria, se pudesse, a esse padre? Deixa eu dar uma explicação antes, porque a menção do Salmo 115 é nas Bíblias evangélicas que seguem o texto original. A numeração das versões católicas da Bíblia, no livro dos Salmos,
difere da numeração do texto hebraico. De modo que as versões evangélicas seguem o texto hebraico. Desse modo, o Salmo 115, no hebraico, é o Salmo 115 nas versões evangélicas. O Salmo 115 nas versões católicas é o Salmo 113, a parte B. Isto porque, ao talante dos tradutores das versões católicas, o Salmo 114 foi subdividido em parte A e parte B, sendo que a parte B é o Salmo 115. Isso aí inclusive, há um comentário que, se eu não me engano, é do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, que ele disse que isso, inclusive, é uma maneira de confundir o leitor, porque o leitor evangélico cita o Salmo 115, quando o leitor que não é evangélico vai ler, é outro salmo, e ele, não encontrei nada sobre os ídolos, etc. Diz, penso que foi o doutor Aníbal que falou que é uma maneira de confundir o leitor. Mas veja bem, a pergunta desta senhora é muito sábia, né? Ela não ofende susceptibilidade de ninguém, fala a verdade, como se deve falar a verdade, não é? Paulo, o apóstolo, diz em Efésios capítulo 4 que a verdade tem que ser dita com amor. Porque você está querendo comunicar a verdade, se você vai cheio de orgulho, se você vai de uma forma ofensiva, irada, a pessoa não quer saber da sua verdade. Então, a verdade tem que ser dita em amor. De modo que minha sugestão é que você, meu amigo, que é praticante de uma religião não evangélica, não cristã, que você prefira seguir a orientação da sua mãe. E se você se sentir à vontade, vá aos cultos com ela, né? Tanto para conhecer como que acontece o culto em uma igreja evangélica, quanto para acompanhar a sua mãe. A igreja, já que ela é a única evangélica na família, certamente ela vai sozinha, você aproveita para acompanhar sua mãe. E com isso, você vai conhecendo o outro lado, né? E com certeza, Deus vai abençoá-lo. Muito bem, 10 horas e 34 minutos. Pastor, em Hebreus capítulo 12, versículo 23, o autor da carta aos Hebreus fala sobre a Universal Assembleia. A que ele está se referindo? Sim, de fato ele fala, desde que ele vem dizendo que ele não chegou ao Monte Sinai fervendo em fogo, mas a Sião, né, ao Monte Sião. E esse versículo é de uma sutileza, porque, na verdade, este versículo está falando, esse texto, né, que o ouvinte pediu, do capítulo 12 de Hebreus, ele está fazendo a distinção entre o judaísmo e o cristianismo. Quando ele diz que não chegou ao Monte Sinai, onde havia fogo e uma voz que amedrontava, isso é o judaísmo. Mas quando ele diz que chegou ao Monte Sião, ele está dizendo que isso é o cristianismo. E leia Hebreus 12 para você ver e entender bem a distinção, a superioridade do cristianismo
em relação ao judaísmo. Então, para contextualizar bem, ele diz assim: tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Essa Assembleia Universal, que é precisamente a pergunta do ouvinte, essa Assembleia Universal é a Igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. E esta Igreja, em todos os tempos, e ainda até a segunda vinda do Senhor Jesus, que nós conhecemos como parousia, o dia em que Jesus vai voltar para julgar, não é? Porque este juiz de todos, que é Deus, o Pai, este juiz passou todo o juízo ao Filho. Jesus, ele que vai assentar no trono para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Um famoso autor, especialista em Hebreus, que eu gosto muito, deixa eu ver se o livro dele está por aqui, não está não. Então, está aqui. É o Dr. Macalau, né? Alguma coisa aí, Epístola aos Hebreus. Então, esse Dr. Macalau, ele diz que pequenas distinções, evidentemente, entre hebreus, entre cristianismo e judaísmo, não têm lugar no livro. E talvez eu esteja, ele falando, excluindo alguém aqui embaixo, no texto que ele estava escrevendo, cujo nome está bem ao lado do meu registro da igreja lá em cima. Ele diz: eu tenho, olha o que ele quis dizer nesse emaranhado de palavras que eu li agora, olha o que ele diz. Eu tenho Cristo como meu Salvador, a Bíblia como regra de fé e prática, a igreja como lugar do culto e da comunhão e o mundo como minha paróquia. Então, o mundo é o lugar onde ele vai evangelizar segundo a orientação que Jesus deu em Mateus 24, dizendo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, antes que venha o fim. Então, é essa Assembleia dos primogênitos escritos nos céus. É a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. A igreja que está aqui em paz, sossegada, a igreja que está sendo perseguida, né? Todos nós dependemos uns dos outros e Deus não os aperfeiçoou sozinhos, aqueles heróis da lista do capítulo 11, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a igreja é uma só, em todos os lugares, em todos os tempos. Leia Hebreus 11, o capítulo todo, mas se detenha nos versículos 39 e 40, para você entender melhor isso que eu estou falando aqui. Cristo como Salvador, a igreja, a Bíblia como regra de fé, a igreja como lugar do culto e da comunhão, e o mundo como lugar para se evangelizar. Podemos ir, irmão. 19 minutos, faltando para as 11 horas em Brasília. Pastor, o autor da carta aos Hebreus fala sobre Jesus nos aperfeiçoar. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 21.
O que significa aperfeiçoar? Qual o termo hebraico que ele usa? Olha, a ideia de aperfeiçoar no texto grego, ele diz assim, qual o termo hebraico que ele usa, mas aqui não é o hebraico, mas o texto grego, né? Tratando-se da carta aos Hebreus. Evidentemente que não se sabe, não se tem o autógrafo da carta aos Hebreus. Autógrafo é o documento da pena do autor inspirado. Não temos isso, mas com certeza, se o autógrafo fosse em hebraico, eu creio que seria difícil colocá-lo no texto do Novo Testamento ou fazendo uma tradução para o grego, não creio nisso. O texto é em grego mesmo. Os mais antigos que eu tenho conhecido é prós hebreus. Isso significa aos hebreus. É o nome do livro, o título em grego, o cabeçalho em grego. Pois bem, aperfeiçoar crentes, não é? Crentes aperfeiçoados, como o ouvinte pergunta, são crentes completos. Crente, sem nenhuma chance para um outro ensino, uma outra doutrina. Mas também o termo refere-se a gente satisfeita com aquilo que é teleiotosin em grego, é um verbo auristo, e auristo, aquela ideia que eu já passei para os irmãos, que permite, auristo significa amplo, auristo significa ilimitado, que permite uma tradução literal mais ampla, mais completa, né? Do verbo teleio, que significa completo, perfeito. Aperfeiçoado é completo, perfeito, e literalmente poderia ser realizado. Então, esse é o propósito gracioso de Deus, não é? Para nos abençoar, para nos beneficiar, juntamente com os heróis da fé do capítulo 11. Todos eles, desde Abel, e nós fazemos parte, porque estes heróis continuarão até o último crente que nascer antes da volta do Senhor Jesus Cristo, isto é, antes da parousia, que é a palavra técnica para a volta do Senhor Jesus. Aperfeiçoar é completar. Aperfeiçoar, eu usei o verbo completar. Agora eu vou usar o adjetivo perfeito, né? Um crente, um seguidor de Cristo perfeito. Mas lembre-se, o auristo, o verbo auristo é passivo. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Em Cristo somos aperfeiçoados. Podemos seguir, meu irmão. Vamos lá para a quinta e última pergunta. Pastor Pedro, um ouvinte seu falou sobre atualizar a Bíblia. Pastor, eu sou crente desde a infância. Criado por meus pais e eu e meus irmãos, literalmente dentro da igreja. Meus pais eram zelador da igreja, pastor, mas eu nunca ouvi uma tolice desse tamanho. Em que cabeça pode caber isso? Seria possível informar o nome desse pastor?
De fato, meu irmão usou a palavra certa. Tolice. É uma tolice a ideia de atualizar a Bíblia. Porque partimos do seguinte princípio: se a Bíblia precisa ser atualizada, é porque a Bíblia não é relevante para o nosso tempo, né? Ela pode ter sido relevante no passado, mas agora não é mais relevante no presente. Isso é tolice mesmo. Eu sugiro que esse irmão que fez essa pergunta continue seguindo os passos de seus pais, zeladores, literalmente no templo. Não seria interessante, diferentemente disso, né? Crente que quer ser crente, mas não no templo, não na comunhão, não no abraço entre os irmãos na congregação. O autor aos Hebreus fala disso abertamente, que o crente não deve deixar de comungar, não deve deixar de ir ao lugar onde ele está filiado e para, juntamente com os seus irmãos, a cultuar a Deus. Então, a comunhão fraternal é de uma riqueza. Não existe um lugar igual à igreja. A igreja é um pouco do muito que vamos experimentar no céu com o Senhor Jesus e os nossos irmãos de todas as nações e tribos e línguas e famílias da terra. É a igreja. Agora, não seria interessante mencionar o nome da pessoa que falou sobre atualizar a Bíblia? Não vai abençoar em nada, não vai enriquecer em nada, e a gente sujeita o nome de uma pessoa à exposição pública e até a comentários que certamente virão a partir disso. Não é preciso mencionar. Mesmo porque a pessoa que faz a pergunta ouviu, um ouvinte seu falou sobre atualizar a Bíblia. A pessoa não cita o nome da pessoa. E mesmo que citasse, nós não faríamos isso. Então, o importante não é quem disse. O importante é saber que a palavra de Deus é viva e eficaz. A eficaz é dunamis, força que não é desperdiçada. A palavra dunamis é força, dinamite. Agora, no sentido em que é usado em Hebreus capítulo 12, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é uma pessoa, não é? E em Hebreus 13, 8, está dito quem é essa pessoa: o Senhor Jesus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há o que se atualizar. Não há como o ser humano possa aperfeiçoar a perfeição de Deus. Não é possível. Dr. João Filson Soren escreveu um artigo muito interessante que, com a autorização da família do Dr. Soren, sobretudo o irmão diácono João Marcos, nós publicaremos esse sermão do Dr. Soren em nosso novo livro, Hebreus, a Carta aos Hebreus, a introdução e
comentário, o Dr. Soren diz: não há como se aperfeiçoar a perfeição de Deus. Então temos essas duas balizas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz é força não desperdiçada. E Hebreus 13:8. Não tem como atualizar o Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acho que é por aí, meu irmãozinho. Agora, se quiser fazer alguma pergunta do programa anterior. Maravilha. Faltam 8 minutos, estamos com tempo, claro. Faltam 8 minutinhos para as 11 horas em Brasília, 8 minutos faltando para as 11 na nossa capital. Então, eu vou ler aqui alguns recadinhos, né, no nosso chat. Deixa eu ver aqui quem é que já passou por aqui. Eu também poderia, depois que você ler os nomes aqui, fazer aquela ideia do alô, alguma coisa rapidamente. Claro, pastor. Okay? Não, nada mudou, não. Vai continuar do mesmo jeitinho. Certo, irmão? Eu vou ler aqui, né? A gente só vai ter um pouquinho mais de agora cuidado com o tempo, né? Para a gente não ir um pouco mais além. Mas estamos com tempo, faltam 7 minutos para as 11 horas. As perguntas do programa de hoje já foram feitas e, claro, as que der tempo de fazer do programa passado, claro, a gente vai mandar aqui. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que está plugado com a gente aqui no chat. Aí, gente, no chat é o seguinte, algumas perguntinhas só, ou melhor, alguns comentários só que a gente vai ler lá no chat, tá bom? E eu quero muito agradecer aí a todo mundo que está chegando aqui, mandando bom dia, né? Mandando bom dia pro pastor, mandando bom dia pra gente também. A Cristiana Paulo está dizendo assim, bom dia, graça e paz, família do pastor Pedro Moura, louvado seja Deus. O Daniel Edu está dizendo que a filha Andy é catarinense e fala oxe. Oxe é coisa de nordestino. O pessoal aqui em Brasília também, pessoal, os goianos também falam muito isso aqui, oxe. Aí oxe, né? Eles falam alguma coisa bem, oxe. A Bernadette Sena está dizendo, bom dia, pastor Pedro Moura e pastor Welber aqui, ligada, obrigado Bernadette, Deus abençoe. A Célia Castro está dizendo assim, que alegria ouvir o meu menino lindo, que cuidei tanto, penteava seus lindos cabelos negros, ensinava suas lições de latim, e hoje é um pastor e mestre para a glória de Deus, espalhando a semente santa. Minha amiga Célia Castro, conhece, pastor? Ela concluiu. De fato, ela me ensinava, ela sabia muito latim. E ela me ensinava porque eu era aluno do Severino Vieira, que era um colégio que para entrar lá era como um vestibular. E o latim não é uma língua fácil, não é? E ela sabia muito e me ensinar, muito bondosa minha irmã, muito bondosa, ainda hoje, me chamando de lindo, imagina. Aí ela diz mais aqui, sem deixar de mencionar o seu... aí agora sobrou para mim, pastor. Sem deixar de mencionar o seu entrevistador e abençoado e competente pastor Welber Costa. Obrigado, Célia. Deus abençoe. Sempre muito carinhosa com a gente também. Deus abençoe, amiga. A Maria do Socorro, ela da Igreja Batista Redenção, lá em Salvador, na Bahia, também está plugado aqui junto com a gente. O Danilo Marques está lá em Niterói, também aqui na rede. A Deise Tenório está dizendo, bom dia, pastor Pedro, não é mais tempo para massagear o ego, falemos a verdade, doa quem doer. Deise Tenório, sempre afiadíssima. A Célia Castro está dizendo assim, já dei meu like com alegria, por favor, gente, ajuda a gente lá, né, se inscreve no canal, deixa seu like, você que ainda não fez isso, faça isso, por favor, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A Deise está dizendo assim, Jesus está voltando, sejamos o João Batista dessa geração. A Gleide Rosali está dizendo, somente o sumo sacerdote podia vir à Arca da Aliança, e isso uma vez por ano. O Haroldo Almeida está dizendo o seguinte, Flujequié, Bahia,
Bom dia, pastor. Aí ele mandou aqui uma bandeirinha que eu estou tentando saber. Acho que é a bandeira da Bahia, né? Esse Haroldo é É. primo da Dulce, Ah, é um torcedor do Fluminense, ah, e mora em Jiqué. Um alusão, um abração para você, Haroldo. muito bem. Fluminense que esses dias agora também. Falando de Bahia, né, pastor? Você nem comentou nada, o que foi? Hã? Não vi. Falando em Bahia, o senhor nem comentou nada, o que foi? Bahia, né? Então, ganhamos do líder e do vice-líder. E do vice-líder, você viu lá, depois de. O Rogério Ceni, depois de dizer. Nunca tinha ganho do Flamengo, né? E conseguiu esta proeza, né? E o Bahia fazia, não sei, 12 anos, eu acho, né? Que não ganhava do Flamengo. Acho que. Não, eu não sei quanto tempo, mas 12 desfalques. O Bahia jogou com 12 desfalques Ah, é? 12? contra o Flamengo. 12 desfalques. É mesmo? Rapaz. Você não acompanhou, não, as informações? O Flamengo perdeu, você não acompanhou, né? Me poupei de tanto sofrimento, então. Até então, o que eu sabia é que eles estavam com os desfalques mesmo. Tinha o cartão amarelo, né? 12 desfalques e o Flamengo tinha 3 desfalques. Sim. E aí, e esse contra o São Paulo foi, assim, escancarado. Escancarado que eles fizeram contra o São Paulo. Revoltante. Olha, aquele Daronco, ele não é muito confiável. Quando um time do Nordeste vai jogar fora, eles botam qualquer árbitro. Quando o jogo é em casa, eles mandam o Daronco e esse tipo aí e se acompanhar o jogo, vai ver como ele puxou. Ele fez aquela expulsão porque aquilo foi uma infantilidade, não é? O sujeito chegar com o pé na cabeça do adversário. Foi isso. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos para o seu alô então. Você também tem o alô aqui do nosso querido pastor Pedro Moura, e o alô vai para quem? Olha, deixa eu... Eu tenho um recado que mandaram aqui para você, o Elber. Então diz assim: Pastor Welber, muito obrigado por atender ao meu pedido informando sobre o hino Amor, que já foi cantado em alguns programas. É muito lindo. A letra do pastor Pedro, do pastor José Moura, pai do pastor, a música do irmão e da cunhada, tudo muito lindo. Nosso Deus é engrandecido. Gostaria de saber se este hino faz parte da lista das músicas da Rede 316 e se pode ser pedido em outros programas. Isso é uma coisa. Eu acho que você já faz isso. Então, a outra coisa é Pastor Elber e Pastor Pedro. Meu filho tem 14 anos. Ele ama o futebol. É torcedor do Fluminense. Fica esperando os comentários que o senhor e o pastor Pedro fazem sobre futebol. E eu digo a ele: ouve sobre o futebol e fica para ouvir o programa. Pelo menos a primeira parte. Mas ele gosta. Ele gosta do programa. Ele é muito interessado no estudo da Bíblia. Ele leva colegas lá para casa para ler a Bíblia com eles, eu gosto muito disso. Mas, pastor, ele tem uma queixa de vocês. É que vocês nunca falam no Fluminense. Olha aí. Meu Deus do céu. Mas só quem fala do Fluminense é o Haroldo. É Haroldo, né? O nome dele? O Haroldo é o primo meu. Ele aqui já está fazendo a propaganda do time dele, né? O outro de baixo escreveu Mengo, aqui. O Daniel Edu. Daniel Edu, tá lá em Ilhota, é flamenguista também. Como é que é o nome do garoto aí, pastor? Ela falou o nome dele? O nome dele é... Meu filho tem 14 anos, mas não diz o nome, não. Não falou o nome dele, não, né? É pena, não é? Hã?
Que pena, não diz não o nome dele. Garoto. Mas se estiver ouvindo aí, bota no chat depois aí, amiga. Olha só, a gente, assim, não fala no Fluminense porque a gente evita sofrimento, viu, ô queridão? Mas pode deixar, a gente vai trazer, quando tiver a oportunidade, a gente vai falar também do Fluminense. Acho que a última notícia do Fluminense foi que, acho que perdeu pro Mirassol, não foi? Acho que foi isso, acho que o último jogo aí foi contra o Mirassol, eu acho que perdeu, não foi isso? Acho que foi isso, perdeu aí e tal, e tava ganhando, acho que perdeu de 2-1 pro Mirassol, se não me falha a memória. Mas muito bom. Eu não acompanho, não. Eu não assisto o jogo do Bahia, quanto mais do Fluminense. Do Fluminense. Não, eu não assisti, não. Eu vi só notícias, né? Dizendo. Na verdade, eu acompanho um torcedor do Fluminense, que ele é muito engraçado, ele fica torcendo e toda vez dá errado, rapaz. Aí ele torce contra o Flamengo e torce, né, a favor do Fluminense. Aí toda vez que eu vou ver esses resumos dele, dá muito errado, eu me divirto, porque é muito engraçado. Ele sofre demais, coitado. Fica secando o Flamengo e sofrendo lá. Continue, pastor. Eu estava com o seu alô, por favor. Então, um abraço solidário à irmã Helena Silvano, um pouco atrasado, mas foi só agora que eu recebi a notícia, né? Em memória de sua genitora, a irmã Albertina Sabino, que faleceu aos 93 anos. Uma vida bem vivida para a glória do Senhor. A Helena é esposa do pastor Isaac Silvano e nos comunicaram esse desenlace ocorrido em Porto Amboim, em Angola. Eles são angolanos, né? As minhas condolências a esta família na esperança da vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2. Né? Uma notícia sobre o Pedrinho, o filho do irmão Luiz e da Carla. Né? A cirurgia foi bem sucedida, esperamos pelo completo restabelecimento, a cura vinda de Deus, essa criança tão querida. Nós encarecemos as orações em favor dele, continuadas até o seu completo restabelecimento, e da Carla e do Luiz Souza. Ontem vimos uma foto do Pedrinho, os pais mandaram para nós, o olhinho ainda está entumecido, mas em franca recuperação. Nossas orações continuam subindo ao trono da graça. Eu quero também encarecer orações por Daniel, um adolescente que necessita das nossas orações por sua saúde, por seu bem-estar, e temos sabido notícias dele, mas lembre-se de Daniel, ele está necessitando das suas orações. Eu quero também pedir orações por um menino chamado Breno, não é Bruno, é Breno, por sua saúde. Breno está acamado, é um menino lindo do Senhor, neto de um casal muito amado, irmãos nossos em Cristo Jesus. A oração da fé salva o doente, diz o irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 5. Agora o meu alô para o povo judeu. A saudação ao povo judeu por mais um Yom Kippur. Yom Kippur é o feriado o feriado religioso mais importante do calendário judaico. É um dia especial. Os judeus costumam dizer que o Rosh Hashanah, isto é, o Ano Novo Judeu, é o tempo em que o livro da vida é escrito. E o Yom Kippur é o tempo em que é selado
o nosso decreto. Eles usam a palavra decreto, mas eu entendo que seja destino. Para eles, para aquilo que vai acontecer durante o ano, não é? Agora, alguns judeus temem muito esse decreto, né, que eles chamam de destino. Por isso, eles fazem aquilo que se chama teshuvah. Teshuvah se antecipa em reconhecer todos os seus erros diante de Deus e pedir perdão e reconciliação. Mas eles fazem também a tefilá. Tefilá é a oração e a disposição para se alinhar com Deus em comunhão verdadeira. E também a tzedakah, da palavra tzedek, que significa justiça. Então, tzedakah é a prática da justiça, através das boas obras que eles fazem para os seus semelhantes, e eles chamam a tzedakah de caridade. Nós conhecemos a palavra que antigamente em nossas versões da Bíblia era caridade, mas que depois de uma boa revisão, a Almeida revisada, a palavra é amor, porque caridade não é a tradução de agape. A tradução de agape é amor. E caridade é um aspecto do amor, de você fazer boas obras por causa do amor. Então, nesse tempo de Yom Kippur, os judeus jejuam, não usam roupas formais e de couro, nem pensar. E vocês não sabem que Israel, no tempo frio, é muito frio, então roupa de couro é um agasalho, né? Não tomam banho no Yom Kippur, não se barbeiam, não usam perfume, nem loção, nem para aplacar um pouco a fedentina da falta do banho, e também abstêm-se das relações sexuais. Eu estive em Jerusalém no Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia da expiação. A palavra mais conhecida fora do hebraico é atonement, em inglês. Há até um filme, não sei se os ouvintes já viram, Atonement, que é traduzido, a versão em português é Desejo e Reparação. É um filme famoso do ano 2007, é um drama. Alguém que gosta de filme provavelmente já assistiu o Atonement. Atonement. Atone, que significa reparar uma falta. Eu passei um Yom Kippur em Jerusalém, ao lado de amigos, participando de tudo juntamente com eles. Um dia muito interessante. Eles cantam uma música que diz Hakaparati u Asalano Itzlotano. A Kaparati é a expiação. Ele, o Messias, fez por nós. Hakaparati u Asalano Itzlotano. É uma música muito linda. Eu cantei muito essa música. Porque a expiação do Senhor Jesus vale para mim. Infelizmente, não vale para eles. Então, há um judeu convertido que diz assim, Yom Kippur sem Kippur, para os judeus, porque eles não aceitam a expiação de Jesus. Hakaparat u Asalano, do hino, diz, a expiação ele já fez por nós.
Então, ele diz, Yom Kippur, sem Kippur. Dia da expiação, sem expiação. Lamento muito, muito, muito isso, mas espero por aquele dia de Romanos, capítulo 9, 10, 11, em que o remanescente de Israel vai reconhecer o seu Messias e vai ser salvo. Um abraço para todos os meus amigos judeus no Centro de Recursos Bíblicos de Jerusalém, lá em Israel, e também em um dos estados dos Estados Unidos. Eles têm esse Centro de Recursos Bíblicos de Jerusalém. Recebi deles de graça um curso de arqueologia, andando por todo o deserto. Eles me deram tudo, o curso completo, o material, as viagens, a alimentação, tudo eu recebi do Centro de Recursos Bíblicos de Jerusalém. Indo a Israel, procure esse lugar, que você vai conhecer muito sobre Israel. Uma das maiores autoridades que eu conheço, talvez a maior em Israel, é o Dr. Jim Fleming. E o seu intérprete é o Hanania, que é judeu. Um abraço a todos os amigos judeus. Maravilha, maravilha. 11 horas e 13 minutinhos em Brasília, 11h13. Tem mais alguns recadinhos aqui, pastor. A Rita de Cássia, ela está dizendo assim, um grande abraço, pastor Pedro Moura. Aqui é a missionária Rita. Ela mandou aqui o recadinho também pra gente. O Ramos também está mandando aqui um bom dia, né? Deus continue abençoando a todos os pastores, a todos, e ao pastor Moura, pela dedicação em estudar e ensinar os textos difíceis da Bíblia. O pessoal lá, o perfil Sermão Textual, sou de Muriaé, Minas Gerais, também está plugado aqui junto com a gente. A Sandra Rebouças está dizendo o seguinte, pastor Pedro, peço orações pelo meu netinho, Joab Rebouças, procedimento cirúrgico no pezinho, amanhã às 3 horas da tarde. A Sandra é prima da Dulce, e o bebê, o netinho dela, vai fazer uma cirurgia amanhã no pezinho e parar de sofrer, e nós já estamos orando por ele. Maravilha. E a minha amiga Célia Castro está dizendo assim, eu vou orar por Daniel até que, como fala o profeta Isaías 62, 6 e 7. Muito bem. E o Regis Pereira, que está lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, ele mandou um recado aqui no nosso WhatsApp, ele está dizendo assim, adquiri 2 livros do pastor Pedro Moura, muito bom. Gente, pastor Pedro Moura também é escritor, ele está indo já aí para o seu 13º livro, e tem vários livros, inclusive alguns best-sellers já, e então os mais recentes aí, livro de Jonas, a introdução e comentário, que foi lançado no final eu sempre confundo, no final do ano passado, e esse ano mesmo tem aí a previsão do livro de Hebreus, né, introdução e comentário, também Cânticos dos Cânticos, né, se Deus permitir, vai estar sendo lançado aí no finalzinho do ano, esses 2 livros. E ele tem vários livros, inclusive o tema do nosso quadro aqui, o nome do nosso quadro, né? Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Ele tem volume 1 e volume 2, se você ainda não adquiriu, faça isso. Top demais, né? E outros mais, né? Que eu sempre costumo falar aqui, Manual do Autor do Casamento, A Ceia do Senhor, e outros livros maravilhosos que o nosso querido pastor Pedro Moura tem. Então, se você quiser adquirir, né, faça igual o nosso querido pastor Regis Pereira. Pastor Regis, ele é pastor, né? Eu acho que eu vi aqui que ele era pastor, não? Ou não? Acho que não. Regis Pereira, tá lá em Guaíba, então faça como ele, entre em contato através do e-mail Ministério Pastor Pedro Moura, e aí o pastor vai mandar todos os livros que ele tem disponível para a quantidade de pedidos que você deseja. Foi pedir caixas, não são todos que ele tem disponível para caixas, né? Mas se você quiser pedir aí, vamos dizer, um de cada, de repente ele pode conseguir. Alguns estão inclusive até esgotados. Ele falou até que tem algumas reservas técnicas de alguns desses livros também, né? Desses que estão aí quase que esgotados, né? Mas enfim, aí você entra e quais os técnicos quais os livros que ele tem disponíveis aí para você, tá bom?
O Regis Pereira está dizendo o seguinte: técnico de som da PIB lá em Guaíba. Ah, muito bem, ele é técnico de som lá na PIB lá em Guaíba. Obrigado, o Regis, Deus abençoe, meu irmão. E a Cláudia está dizendo o seguinte: que lindo esse comentário do adolescente de 14 anos ouvindo o programa. Eu sou apaixonada pelas crianças e que bom que na nossa rede tem abertura para elas. Sempre, viu, o Cláudia? Sempre, amiga. Obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver quem mais. Acho que não. É aqui os recadinhos aqui, não é? Daqui a pouquinho a gente vai estar, os que forem aqui da rede e tal, a gente vai estar lendo ou ouvindo daqui a pouquinho, tá bom? E muito bem, a Rita de Cássia está dizendo assim, ó, li recentemente o livro do pastor Pedro Moura, Jonas, olha aí, ó, muito bom, top demais. Então, gente, adquira, né, abençoe aí o ministério do nosso querido pastor Pedro Moura também, e adquira os livros para você dar de presente. Natal tá chegando, então uma ótima oportunidade para você estar aí presenteando pessoas que você ama. Além de você dar aquele presentaço, aí você inclui um livro que é para fechar, né, aquele pacotão lindão. Isso mesmo. Então você dá a coletânea toda e não tem nenhum problema. Se o pastor tiver todos os 13 aí disponível para entrega, né? Então. Bom, gente, 11 horas e 18 minutinhos. Pastorzão, vamos lá então responder algumas das perguntas aí da semana passada? Sim. Deixa eu fazer uma consulta. Pois não. Podemos ir até 11h30? Pode ir até 11, acho que dá para ir até 15 para o meio-dia, tranquilo. Dá para ir. Bom. Até 15 para o meio-dia dá para ir, que aí é porque a questão é que meio-dia os meninos saem, né? Eles têm que sair e tal para cumprir o horário deles lá, e então eles saem meio-dia, e aí, mas aí a gente terminando 15 minutinhos antes, dá para eles fazerem todo o fechamento que eles precisam e tal, reservar a marmita para não ficar sem almoçar e tal, entendeu? Aquelas coisas todas aqui, né? Então. Então vamos ver aqui essa questão sobre Melquisedeque, não é? Isso, vamos lá. A primeira dessas aqui, o que der para você responder, a gente vai responder aqui, tá bom? Sem problema. Pastor, estou inserindo uma questão, começando aqui então, gente, responder as perguntas do programa anterior, ok? Pastor, eu estou inserindo uma questão em outra que já foi formulada, mas ainda não respondida. É a seguinte: por que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Desculpe-me, sou leigo no assunto, embora crente há quase 20 anos. Nunca ouvi falar sobre isso. Se ouvi, não me lembro. Por que a ordem de Melquisedeque? Tem outra ordem? Qual? Agradeço, pastor. Então, a ordem de Melquisedeque é mencionada por meio de um juramento de Deus, o Pai. Eu sugiro ao ouvinte a leitura do Salmo 110. Não é todo, o Salmo 110 é um salmo pequeno, mas o versículo 4, o salmista escreve: jurou o Senhor. Agora veja, o nome Senhor que o salmista usa é o tetragrama sagrado, 4 consoantes do nome de Deus. Esse nome, nessas 4 consoantes que não são vocalizadas, é chamado de nome inefável de Deus. Então o salmista diz: jurou o Senhor, Deus, e não se arrependerá. Qual foi o juramento de Deus? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Só tem um. É Jesus. É o Filho de Deus. O juramento, né? A gente entende juramento como um compromisso que uma pessoa faz evocando o nome de Deus, o próprio Deus, por testemunha. E quando Deus faz um juramento, ele não tem ninguém maior por quem jurar. Então ele jura
por ele mesmo. O juramento é preciso ser feito por alguém maior do que quem está jurando. Quando Deus jura, ele não encontra ninguém maior do que ele, então ele jura por ele mesmo. Isso está na Escritura. Então, antes dessa ordem, houve a ordem de Arão, o irmão, um dos irmãos de Moisés, o irmão mais velho, né? Porque Moisés tinha Arão e tinha Miriam, 2 irmãos, e Moisés era o caçula. Pois bem, a ordem de Arão, o irmão mais novo de Moisés, então era chamada a ordem araônica ou ordem levítica. Essa é a ordem, é uma ordem de sacerdotes. Não tem ordem dos pastores, não tem ordem dos advogados, então não tem o CREMEB dos médicos, então é uma ordem de sacerdotes que oficiavam no templo. Essa ordem levítica ou araônica dependia da progenie, dependia da descendência. Então, para ser sacerdote, era preciso descender de um sacerdote. Mas Jesus não é sacerdote por descendência, nem por progênie, porque não há sacerdotes na tribo de Judá. E Jesus era da tribo de Judá. E a Escritura diz, é sabido que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo sobre a qual Moisés nunca falou sobre sacerdotes. Então, por isso que o Senhor Jesus é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que foi um rei, por juramento de Deus, o Pai. Acho que, se não ficar bem entendido, a gente pode dizer mais ou menos, mas eu acho que aqui não tem muito a dizer sobre isso em tão pouco espaço de tempo. Muito bem. A próxima pergunta, pastor, está dizendo o seguinte: pastor, por favor, fale sobre Hebreus capítulo 12, versículos 25 a 29, onde o autor fala abalar a terra e os céus. Gostaria de pedir uma explicação sobre isso. Me parece que o senhor falou sobre um terremoto, mas não ficou muito clara a explicação sobre como poderia acontecer um terremoto nos céus. Pergunto ainda, pastor, se vai abalar os céus, onde fica Deus no meio desse abalo? Poderia explicar o terremoto nos céus? Meu irmão, esse texto de Hebreus 12 trata do povo de Israel diante do Monte Sinai. Lembre-se que no início do programa falamos no Monte Sinai e no Monte Sião. O Monte Sinai representa o judaísmo, o Monte Sião representa o cristianismo. E a narrativa do autor inspirado mostra que o cristianismo, o Monte Sinai, o Monte Sião é superior ao judaísmo, que é o Monte Sinai. Pois bem, lá no Monte Sinai ardia em fogo, não é? No Monte Sião ouve-se a voz do sangue do Filho de Deus. Então, Moisés está diante do Monte Sinai ouvindo a voz que falava a ele. O povo apavorado, inclusive Moisés também, não é? Porque Moisés mesmo diz que ao ouvir a voz lá no monte, ele estava trêmulo e apavorado. O povo cá embaixo apavorado e ele lá em cima apavorado também. Com certeza, o texto está falando sobre um abalo
sísmico, sobre um tremor de terra, como acontece muito, né? Esta semana, inclusive, aconteceu no Japão. Aliás, o Japão é um terreno fértil para abalos sísmicos, né? E até abalos que vêm do mar, como uma onda chamada tsunami, que acontece lá e há alguns anos, não lembro quando, aconteceu e devastou muita coisa, matou muita gente. Uma tsunami. A palavra tsunami significa a onda do mar. Não tem controle humano sobre aquela onda chamada tsunami. Então, esse abalo, segundo a Escritura, vai deixar para trás tudo quanto não é perene. O que é abalável vai sair e dar lugar ao que não é abalável, é inabalável. Agora, é um ensino para o futuro. Abalarei, né? Vou abalar. Agora, uma observação que eu faço ao meu ouvinte, quando ele disse que o abalo é nos céus, não é. O abalo é no céu. Um abalo nos céus inclui o trono de Deus, porque são céus vários. Nós sabemos de 3 céus, mas Paulo fala em 3 céus. Os judeus falam em 7, então a gente não sabe, pode ser que haja mais de 3 céus e pode ser que não haja mais de 3 céus. Então, o paraíso, por exemplo, é o 3º céu. E o paraíso não é o trono de Deus. O paraíso é um lugar onde repousam os espíritos das pessoas salvas por Jesus. De crianças recém-nascidas, de crianças fora da idade do conhecimento, em que pode escolher entre o bem e o mal. Essas crianças precisam aceitar Jesus como Salvador. Então, no Tritol, que é o nome, Tritos, que é o nome do 3º céu, Tritos é o número 3 em grego. Pois bem, nesse lugar estão os espíritos dos salvos, aguardando, e lá eles ouvem palavras inefáveis que Paulo disse que ouviu, que ao homem, antes da morte, não é permitido saber. Por isso que Paulo não revela aquilo que ele ouviu lá no 3º céu. Então não é céus, porque céus inclui o trono de Deus. E o trono de Deus nunca será abalado. Deus não pode ser abalado. Deus pode abalar, mas nunca será abalado. Não é céus, é céu. Podemos ir? Não foi? Agora sim. A pergunta de número 3 diz assim: Pastor, eu sou estudante de teologia. Aí ele botou o nome dele aqui. Enfim, ele botou assim: confesso, pastor, que fiquei assustado em saber que a voz ouvida no Monte Sinai era a voz do sangue de Jesus. Pastor, eu pesquisei e Moisés está há 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Como pode, pastor? Me desculpe, mas parece sensacionalismo. Além disso, diz ainda que o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. E Abel está no início da história do mundo. Muito difícil, pastor. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo isso. É a Escritura. Então, em Gênesis capítulo 4, versículo 10,
está escrito que o sangue clama a Deus desde a terra. O sangue tem uma voz que Deus ouve. Deus ouve o clamor de todo o sangue que é derramado pelo homem. Por quê? Porque o sangue clama por justiça. Aqui em Salvador tem uma famosa ladeira. Essa ladeira é uma das ligações da Cidade Baixa com a Cidade Alta. Chama-se a Ladeira da Montanha. Ela foi aberta em uma montanha de pedras. E os irmãos sabem que isso, a história... É muito útil essa ladeira hoje, mas a construção dessa ladeira vitimou muitos escravos. Há muito sangue desses escravos naquela ladeira. E eu sei que Deus ouve a voz desse sangue que clama por justiça dos poderosos que impuseram a eles essa tarefa. Olha, alguém teria que fazer a ladeira da montanha. Tudo bem, mas não precisava ser escravo. Poderia ser um operário recompensado com salário, com folga, com direito à sua saúde, ao SUS, não é? A saúde deles, folga, descanso e salário. Isso eles não receberam. Eles recebiam um chicote, de modo que o sangue deles que está na ladeira da montanha clama por justiça, e Deus ouve a voz do sangue. Então, no Sinai, eles ouviram a voz do sangue de Jesus. E até Moisés tremeu. Ele diz no capítulo 12, estou aterrorizado e trêmulo. E no capítulo 12, versículo 21, ele diz que está com medo. No 12, 24, ele diz que Jesus é o mediador do novo pacto. E ao sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, que fala melhor do que o de Abel. Então, o sangue fala. O sangue da aspersão, lembre-se que Moisés estava com sangue de animais e o livro da lei em sua mão, ele aspergiu, borrifou o livro da lei com sangue e jogou sangue sobre o povo. Então, aspergiu sangue sobre o livro e sobre a comunidade de Israel. Esse sangue da aspersão é o sangue do Senhor Jesus. E olha o que o autor diz, completando esta sentença. O sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Olha, o sangue de Abel está lá no começo da história do mundo, como disse o nosso ouvinte, mas ele ficou desconfiado. Mas este sangue tem voz no céu. Acontece que Moisés não está há 1000 anos antes de Cristo, ele está há 1500 anos. É mais do que o nosso ouvinte falou. Pois bem, este sangue da aspersão fala melhor que o sangue de Abel. Então, se o autor diz que o sangue de Abel fala, este sangue é menos importante que o sangue de Jesus. E por isso o sangue de Jesus fala melhor. Então, concluindo a pergunta que fala em abalo, o autor inspirado
informou que os crentes, inclusive nós, que depositamos nossa fé em Jesus, recebemos um reino que não pode ser abalado. Os céus não podem ser abalados. O trono de Deus não pode ser abalado. Então, a ideia é: não há lugar para sensacionalismo diante de uma verdade insofismável. Ninguém pode sofismar da verdade de Deus, do trono que nunca será abalado, e que nós recebemos este trono e vamos desfrutar um dia, evidentemente que depois que acontecer a parousia, a volta do Senhor Jesus. Podemos ficar por aqui ou quer fazer mais uma pergunta? Podemos deixar para a próxima semana o restante? Perdão, pastor. São 11 horas e 38 minutos. A próxima pergunta ela é bem grande. Então a gente deixa para a próxima semana, né? Porque para eu ler aqui vai demorar uns 2, 3 minutos, e aí para o senhor responder correndo também não dá certo. Então melhor a gente deixar então para a próxima semana. A pergunta é sobre um irmão que também é psicólogo, né, e tal, e está aí falando, né? Então a gente para por aqui. Na semana que vem a gente continua fazendo com essa pergunta aí. Por gentileza, a gente traz aí essa pergunta. Eu peço ao nosso querido ouvinte, né, que tenha essa compreensão conosco aí. A gente vai tentar puxar o freio aqui, porque a gente se empolga e vai embora, né, pastorzão? Então... É isso mesmo. Mas com prazer responderemos essa questão que é muito interessante sobre criação de filhos e ainda na carta aos Hebreus, né? Veja como essa carta é completa, não é? Isso. Inclusive ele citou aqui o versículo 12, o capítulo 12, versículo 7, né? Que trata sobre disciplina dos filhos e tal. Então, muito bom. Pastorzão, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Só quer concluir? Tem uma conclusão para fazer? Somente dizer como somos ricos. Amém. Né, dessa graça maravilhosa de Deus, recebendo um reino que nunca será abalado. Não tem um reino no mundo que não foi abalado. Quem era mais poderoso do que Ceausescu? Em um dia o reino dele acabou. Né? E outros tantos poderosos, além desse ditador romeno perverso, Uma vez eu conversando com um romeno, um colega que eu tive lá no seminário de Louisville, eu disse assim: mas quando mataram o Ceausescu, mataram também Dona Helena Ceausescu, porque ele disse: Pedro, ela era pior do que ele, ela era mais perversa do que ele. Então, reino abalado, mas nós não, receberemos um reino que nunca será abalado. Que Deus abençoe meus ouvintes aqui no Brasil, fora do Brasil. Temos ouvintes em Angola, temos ouvintes na Europa, Portugal, Suíça, e outros que nos Estados Unidos, né? Esta semana recebi uma mensagem de um irmão americano. Ele estava lá em Louisville, Kentucky, com meu filho, pastor Lucas, em Flórida, em Melbourne, com meu filho, pastor Lucas, mandou uma mensagem para nós. E então temos ouvintes nos Estados Unidos, e temos ouvintes em Jequié, a terra onde Dulce foi criada, né? Um abração, o Senhor te abençoe, meu irmão. Valeu, pastorzão, bom almoço, bom fim de semana, Deus abençoe. Forte abraço, irmã Dulce, obrigado. Deus abençoe vocês aí, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,